Investigada por envolvimento em esquema de compra de elogios na internet, empresária admite ter recebido ordem para impulsionar ilegalmente fake news do PT. Em depoimento ao Ministério Público Federal, essa é para rir mesmo, Augusto, Joyce Faletti afirmou que recebeu ordens do deputado Miguel Correia, do PT de Minas Gerais, para direcionar conteúdo favorável a candidatos petistas durante a eleição. Segundo a dona da empresa LaJoy, eu não sei se é LaJoy, como é que se fala? É LaJoy mesmo. O esquema de propaganda ilegal teria atingido 10 milhões de internautas durante a campanha. A empresária diz que se sentiu usada e enganada pelo deputado Miguel Correia e que chegou a contratar 70 influenciadores digitais para atuar em prol das candidaturas petistas. O dinheiro prometido, porém, nunca foi pago pelo petista. Não surpreende ninguém essa, né? Não. O esquema teria beneficiado as candidaturas de Lula, Gleisi Hoffmann, Luiz Marinho e Wellington Dias. Miguel Correia tornou-se alvo de uma ação do Ministério Público Eleitoral por abuso de poder econômico. A Procuradoria pede na ação que o petista seja declarado inelegível pela Justiça. Augusto Nunes, você lembra o escândalo nacional que foi feito sucessivas da Folha de São Paulo em relação à acusação, à suposta denúncia de envios, de disparos em massa pelo WhatsApp que seriam feitos exatamente por empresas que estariam dando financiamento privado ilegal à campanha do Jair Bolsonaro, que haveria um vínculo entre essas pessoas. Não tinha nenhuma prova contida na reportagem. Eu ainda dou, muito generosamente, o benefício da dúvida para que uma investigação venha a trazer à tona alguma prova que não apareceu até agora. Mas o fato é que era simplesmente a reportagem dizendo aquilo que existia sem mostrar para o leitor que existia. Depois, inclusive, teve uma suíte, como a gente chama no jornalismo, né? Uma continuação daquela mesma matéria, dizendo que depoimentos confirmariam aquilo. Documentos. Mas o documento mostrava simplesmente que foi oferecido um disparo em massa para a campanha do Geraldo Alckmin, não do Bolsonaro, que recusou. E isso seria a confirmação daquela história. Quer dizer, foi feito um escarcéu em cima disso, sem ter nada, e aqui existe um depoimento, uma confissão, Augusto. Agora é uma prova. Quer dizer, agora você tem uma matéria em que o jornalista não precisa trazer nada de uma fonte secreta, tem lá o depoimento sobre um esquema do PT. Declarações. Exatamente, de apoio por rede social. Mal pago, né? Não, mal pago. Agora, veja bem, Felipe, baseada naquela história, o PT tentou anular a vitória do Bolsonaro, contestou a vitória do Bolsonaro da Justiça Eleitoral, né? Quis entrar com o recurso do Supremo, fez um tremendo escarcéu. E agora? Quer dizer, aqui não é a continuação da história, porque é a primeira vez que aparece um nome e uma denúncia concreta, assim, foi isso, e além de tudo, não pagou. Então, como é que é? A imprensa só dá destaque aos disparos de WhatsApp que seriam feitos em favor do Bolsonaro. Agora, quando aparece em favor do PT, mesmo comprovadamente, aí é o silêncio mais estridente que eu ouvi ultimamente. José Maria Trindade. Olha, eu tenho uma certa resistência com a justiça eleitoral, que é cara demais e ineficiente. Tanto é que quando alguém é pego aí num crime, diz logo, é caixa 2 de campanha eleitoral, é crime eleitoral, tentativa de ir para a justiça eleitoral. É preciso saber que um crime eleitoral, ele é grave em si mesmo, né? Todo crime é muito grave, e grave pelas consequências, porque um crime eleitoral acaba subjugando ou, no mínimo, interferindo na democracia do país. Eu acho que tinha que pegar todos esses aí, de empresário a quem pagou, quem prometeu, e punir severamente. Não se pode brincar com o destino do país desse jeito, de uma maneira tão impune, né? Saber que você comete um crime durante o processo eleitoral que pode interferir na democracia e fica por isso mesmo, quer dizer, é um absurdo isso. O Congresso Nacional tem que regulamentar esse assunto, né? Que agora é uma novidade, essa história de impulsionamento, de uso das mídias sociais e fake news, e punir severamente quem utilizar desse tipo de artifício para artificializar
uma eleição. Uma eleição é uma coisa muito séria. E a gente viu aqui, acompanhou a história do Bolsonaro, jornais, principalmente um jornal, fez matérias sucessivas dizendo que era um absurdo, e se fosse verdade, seria mesmo, né? Uma fraude no processo eleitoral, porque não houve nem a contabilidade daquele processo. E aí, como é que vamos fazer? Só porque não foi eleito, fica impune? Não é assim, não. Tem que processar por improbidade administrativa esse pessoal. Exatamente, Zé Maria Trindade. Eu tinha comentado aqui outro dia na rádio que geralmente quando o PT acusa alguém de algo é porque o PT já fez igual ou pior. E tá aí a prova, né? Quer dizer, vamos dizer que não é prova ainda, que é um depoimento que precisa ser ainda apurado, investigado, mas tá aí um indício de que isso pode de fato ter ocorrido. E a gente vai acompanhar essas investigações no detalhe também. Como muito bem disse o Zé Maria Trindade, não é porque perdeu a eleição que não tem de ser punido se for comprovado mesmo um esquema ilegal. É porque até agora era um caso na clandestinidade, né, Felipe? Porque você não tinha não tinha nada para você investigar ali, ou conferir, porque não aparecia nome, a coisa seria feita. Agora não. Agora tá até aqui uma pessoa dizendo que aconteceu e dando os nomes de quem contratou. Exatamente. E é bom lembrar que teve aquele caso que ganhou hashtag no Twitter, mensalinho do PT, que também tinha uma denunciante alegando ali um pedido para que eles espalhassem certas narrativas do partido, e também foi muito comentado na época na internet. Eu espero que essas investigações se encontrem em algum momento. A gente vai